Preparados para a nossa aula de hoje? Então, divorcie da caneta, divorcie do lápis e preste atenção aqui no titio que já vai começar. Nossa aula de hoje é sobre ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Então, eu trouxe aqui para vocês uma figura em que eu tenho dois ângulos nessa figura. Eu tenho o ângulo AOB e tenho o ângulo BOC, tá? E esses ângulos são ângulos adjacentes, tá? Onde um termina, o outro começa, tá? E se vocês observarem bem, se eu juntar esses dois ângulos aqui, eu obtenho um terceiro ângulo, um ângulo maior, que é o ângulo AOC. Então, vejam bem, se eu juntar o ângulo AOB, que é esse que está aqui, ó, juntar com o ângulo BOC, eu obtenho o ângulo AOC, beleza? Agora, olha só, quanto que mede o ângulo AOB? Esse que está aqui em rosa, a medida dele. Ele mede B, tá? Ele generalizou com a letra B. E quanto que mede o ângulo BOC, em que a medida aqui está em verde, tá? Ele mede A. Agora, observa o seguinte. Se nós somarmos a medida desses dois ângulos aqui, eu obtenho um ângulo maior, certo? E qual seria a medida desse ângulo? A medida vai ser 90 graus. Observem bem que eu formo um ângulo reto aqui, ó. O ângulo AOC, ele na verdade é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Inclusive já está simbolizado aqui, ó, nosso ângulo reto. Então eu chego à conclusão que esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles juntos, somados, vão medir 90 graus. Então eu posso dizer que, como eles somados medem 90 graus, eles são ângulos complementares, tá? AOB e BOC são complementares. Nada melhor do que um exemplo para a gente poder fixar melhor essa ideia, tá? Trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente poder entender melhor essa questão dos ângulos complementares. Vou dar um segundinho para você, de repente, copiar esse slide no teu caderno e já vou para a resolução. Nesse primeiro exemplo, galera, ele diz o seguinte: determine o valor de x nas figuras abaixo, sabendo que os ângulos são complementares, tá? Então, ele me deu 4 figuras aqui que a gente vai resolver agora. Então, presta bem atenção no seguinte. Se ele me diz se os ângulos são complementares, isso quer dizer o quê? Que a soma deles tem que dar 90 graus. Então, no item A aqui, eu tenho um ângulo medindo x e outro ângulo medindo 70. E esses dois ângulos juntos, eles vão medir 90 graus. Então, de uma maneira simples, se você quiser tentar resolver isso, você pode fazer assim, ó, escrever isso que a gente acabou de falar. Se eu pegar o primeiro ângulo, o ângulo x, e somar com o segundo ângulo, o ângulo 70, eu tenho que obter que valor? 90 graus, tá? Então, agora que eu montei essa equação, é só resolver. X mais 70 é igual a 90. Então, vou isolar esse x, vai ficar x é igual a 90 menos 70. E 90 menos 70 dá quanto? 20 graus. Beleza? Então, esse x aqui, ó, esse ângulo x aqui, ele mede 20 graus. E se você observar bem, ó, fazendo uma prova real, 70 mais 20 realmente dá 90 graus. Beleza? Então, eles são realmente complementares. Vamos lá para a letra B. Na letra B, eu tenho outros dois ângulos complementares, sendo que um mede x e o outro mede 4x, tá? Da mesma forma, a soma entre eles tem que dar quanto?
Perfeito, 90 graus. Tá? Então, eu fiquei com x mais 4x igual a 90. É só resolver essa equação. X mais 4x vai dar quanto? 5x é igual a 90. Esse 5 que está multiplicando o nosso x aqui, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com x é igual a 90 dividido por 5. Tá? E 90 dividido por 5 vai dar 18 graus. Então, esse ângulo x aqui, ó, o valor de x é 18 graus. Só que preste atenção no seguinte, aqui ele pediu só para determinar o valor de x. Mas só uma observação, se ele quisesse que você determinasse a medida de cada ângulo, tá? Aqui, como é x, eu já tenho a medida. Ele mede 18 graus. Esse ângulo que está aqui, ó, ele mede 4x. Como o x vale 18, então esse ângulo vai medir 4 vezes 18, tá? Então, 4 vezes 18 vai dar 72 graus. Esse ângulo aqui, ó, que ele chamou de 4x, mede 72 graus. E se você observar bem, ó, vai dar certinho, fazendo a prova real novamente. 72 mais 18 dá 90, confirmando que eles são complementares. Vamos para a letra C. Vamos lá. De uma maneira mais direta agora. Eu tenho um ângulo valendo x e o outro x mais 20. Somando esses dois ângulos, eu vou obter 90 graus. Então, eu escrevo isso. X mais x mais 20 é igual a 90 graus. Separando quem tem letra de quem não tem, vou ficar com x mais x é igual a 90 menos 20. Aqui, ó, vai dar 2x. E 90 menos 20, 70. Esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. E 70 dividido por 2 dá 45 graus. X vale 45. Não vou calcular, mas se você tiver curiosidade, faz a prova real aqui também, para ver qual o valor desse ângulo aqui e desse ângulo aqui. Vamos para a letra D. Novamente, os ângulos são complementares, então a soma entre eles tem que dar 90 graus. Então, vou ficar com 2x mais 4x mais 3x é igual a 90. 2x mais 4x vai ser 6x. 6x mais 3x vai dar 9x, igual a 90. Esse 9 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, eu fico com 90 dividido por 9. X vai ser igual a 10 graus. Beleza? No segundo exemplo, ele pede para determinarmos se os ângulos abaixo são complementares, tá? Então, para verificar se os ângulos são complementares, eu tenho que ver se a soma deles mede 90 graus, não é isso? Então, na letra A, eu tenho um ângulo de 65 graus e um ângulo de 25 graus. Esses ângulos são complementares? Sim, perfeito. Por quê? Porque se eu somar aqui, ó, 65 mais 25, eu vou obter que valor? Eu vou obter 90 graus. Então, esses ângulos aqui da letra A são complementares. Na letra B, ele quer saber os ângulos de 35 e 65 graus. Esses ângulos são complementares? Exatamente, galera. Eles não vão ser complementares, porque se eu somar 35 mais 65, eu vou obter 100 graus, tá? E para os ângulos serem complementares, a soma deles tem que dar quanto? 90 graus. Então, eles não são complementares. No terceiro exemplo, diz o seguinte: determine o complemento dos ângulos abaixo. Complemento, gente, complemento
é o que falta para chegar a 90 graus, tá? É o que complementa esse ângulo, ou seja, o que falta para chegar a 90 graus. Na letra A, eu tenho um ângulo de 74 graus e ele quer saber qual é o complemento desse ângulo, ou seja, quanto que falta para chegar a 90? 16, exatamente. Por quê? Se você fizer uma conta simples, não conseguir fazer de cabeça, o que falta é só fazer a subtração do 90 pelo 74, que aí eu vou obter o valor que falta para chegar a 90, tá? Então, 90 menos 74 dá 16, e 16 é o que falta ao 74 para chegar a 90 graus. Então, o complemento de 74 mede 16 graus. Na letra B, ele quer saber o complemento de 32 graus. O complemento de 32 graus é 58. Por quê? Se eu tirar 32 de 90, eu tenho como resposta 58. 58 é o que falta ao 32 para chegar a 90 graus. Então, o complemento de 32 graus é 58 graus. Beleza? Pessoal, acredito que com essa explicação e com esses exemplos, vocês tenham condições de realizar essas atividades aqui no caderno pedagógico, tá? Deixei para vocês aqui o exercício 2, somente a letra A, na página 77 da nossa apostila. E na página 79, vocês vão fazer o exercício 3, somente a letra B, tá? O exercício 5, que é o exercício de completar as lacunas, e o exercício 6. Beleza? Espero que tenham gostado e fiquem na paz.